Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Pessoas! Quando estava vindo aqui deixar a dona patroa no trabalho dela, tava pensando assim, acho que durante muito tempo, acho que boa parte da minha juventude, quase todos os dias eu pensava a respeito de uma questão específica, que é uma questão complexa, né? Uma questão que filósofos tentam respondê-la ou justificá-la, e muita gente pensa a respeito disso e dão respostas diferentes, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não vou responder, tá? Essas questões. Durante muito tempo na vida eu tinha uma questão que todos os dias eu pensava assim, e essa questão fazia com que eu tentasse viver meus dias da melhor forma possível. Ainda hoje acontece isso, mas whatever. Eu não penso todos os dias assim de forma consciente. Eu lembro que antes de dormir, por vezes, eu entrava num estado de angústia, tentando descobrir qual era o sentido da vida. Olha isso, cara, né? Que prepotência, né? Eu vou descobrir qual é o sentido da vida. Mas enfim, me degladiava com esse tema sempre, quase todas as noites, quase todos os dias. Legal, caminhão. E hoje, no alto dos meus 40 anos, eu digo, não existe nenhuma resposta. Pelo menos eu não tenho nenhuma. E eu continuo vivendo. É foda isso, né? Coisas que são tão importantes e tão caras pra gente em determinadas fases da vida, por mais que a gente não consiga dar conta delas, a gente vive anyway, né? Continua, cara. É tipo zoeira never ends, saca? O bagulho segue. E eu lembro, cara, que eu lia Noam Chomsky, e principalmente Noam Chomsky, né? Que é um filósofo e sociólogo que eu curtia muito quando eu era jovem, e eu achava que ele tinha todas as respostas pra mim. Eu não tinha as respostas, quem tinha as respostas era o Noam Chomsky. E aí eu ficava lendo a respeito de sociedade, a respeito da vida, tentando crescer com isso, me imaginando, né? Imaginando que eu talvez tivesse escrito aquelas linhas. E em bares, né? Eventualmente eu pegava alguns conceitos do Chomsky e falava a respeito, e as pessoas olhavam pra mim e falavam: nossa, como você é inteligente e tudo mais, tal. Na verdade, eu estava usando os conceitos de um sociólogo filósofo, né, assim, conhecido no mundo inteiro, judeu. E meio que tentei buscar isso colocando algumas respostas, né? Eu lembro que num primeiro momento o sentido da vida pra mim era andar de skate, e aí depois o sentido da vida pra mim era andar de skate e tocar numa banda, e depois o sentido da vida pra mim era andar de skate, tocar numa banda e ter uma mulher que eu amava. Abriu o farol! E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser nada disso, mas sim arrumar um emprego mais fixo. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser pagar as contas. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser acumular dinheiro. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser sobreviver com o pouco que eu ganhava. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a sobreviver dentro de um contexto específico que eu realmente corria risco de não mais existir enquanto pessoa ser vivente neste mundo. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser reconstruir minha vida. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser trabalhar em causas sociais. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser entrar de cabeça, abrir o farol, entrar de cabeça numa carreira artística. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser amar uma pessoa da forma que eu gostaria de amar uma pessoa. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser, sei lá, mudar de casa, reformar uma outra casa. E aí depois o sentido da vida pra mim passou a ser cuidar bem de uma gatinha, a Beta, de forma apropriada. E o sentido da vida pra mim agora é fazer com que o Marley, o cachorro, o nosso cão, ele tem a melhor realidade possível. E outras coisas fazem parte do sentido da vida pra mim, como continuar amando minha esposa de forma incondicional, tentar valorizar meus amigos, ainda me degladiar com questões relacionadas à função na nossa sociedade e tudo mais. O sentido da vida, pelo que eu vi, ele vai mudando, cara, de acordo com a nossa história. Do tipo, sei lá, cara, a gente pega pontos de carência, né? A gente pega pontos de carência da nossa vida
e atribui a elas um sentido, como se aquilo fosse o sentido da vida, né? Pelo menos comigo foi assim durante todo o tempo. Então o sentido da vida é uma coisa que vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Algumas coisas são agregadas, eventualmente a vida pode ter 1, 2, 3, 10 sentidos, né? Mas é sempre de acordo com alguma coisa que falta, que nos falta, sabe? Né? E sei lá, para muita, eventualmente o sentido da vida para mim passou, teve um momento que era ter uma moto grande que desse segurança para minha esposa, e o sentido da vida para mim ainda é fazer longas viagens, né? Isso dá sentido à vida. Então assim, eu não tenho uma resposta correta sobre o que seria o sentido da vida. Para algumas pessoas pode ser Deus, para outras pessoas pode ser os filhos, para algumas pessoas pode ser Deus, os filhos e mais uma viagem de moto. Para algumas pessoas pode ser um grande show de rock, os filhos e uma viagem de carro. Então o sentido da vida muda de pessoa para pessoa, de acordo com as nossas carências e de acordo com os nossos medos. Por que não falar em medo, né? A gente sente medo, todo mundo sente medo. Eu sinto medo, você sente medo. Então é isso, assim, é uma questão que eu me degladiei por muitos anos. E ela chegou a me causar determinada angústia, ou certa angústia, assim, de pensar, caralho, minha vida está sem sentido. Qual é o sentido da vida? E coisas assim. E pessoas escrevem sobre o sentido da vida e tudo mais, né? Decorrendo sobre a importância, né, de não se viver no automático e etc. Eu acredito nisso, eu acho que é importante a gente não viver no piloto automático, sim, sabe? Eu inclusive pratico isso, eu tento praticar todos os dias. Conforme o tempo vai passando e as experiências vão acontecendo, pra mim cada vez mais fica claro que tal como felicidade, ou esse conceito, a aplicação prática de felicidade, tal como a aplicação prática de felicidade, a aplicação prática dos conceitos da vida, elas se moldam tal como a felicidade se molda. Felicidade, não sei se vocês sabem, mas por experiência também, não existe a felicidade eterna, total e restrita, né? Ela dura um pequeno período e depois vem o mar de normalidade ou de chateação, e aí vem a felicidade de novo, e assim vai. E assim é a vida, né? Pelo menos a minha. Não sei como vai a sua. De repente você teve, sei lá, cara, uma iluminação total, um insight absurdo e absoluto, e você chegou a uma conclusão definitiva sobre o que poderia ser o sentido da vida, né? E estou eu aqui, um simples motovlogger, falando sobre o sentido da vida e discorrendo sobre assuntos que, se você chegou a partir desse insight, nessa iluminação cósmica sobre o sentido da vida, você está olhando para mim e falando, nossa, você é um tremendo babaca, você não sabe o que você está falando. Porém, para mim, este sentido da vida que eu construí basta, né? Eu acho que ele é bacana pensar dessa forma. Para mim, eu me sinto bem pensando que o sentido da vida ele se molda de acordo com as nossas situações e de acordo com as nossas carências ao longo de toda a nossa vida. Eventualmente, quando eu ficar mais velho, abrir o farol. Eventualmente, quando eu ficar mais velho, faça sentido ter muita saúde. E isso daria sentido para minha vida. Não é mesmo? É mesmo. Né? E aí, se eu viver com saúde e tiver um dia muito bom e etc., muito provavelmente eu vou ter felicidade, pois estarei vivendo a vida plena, uma vida saudável e tal. Eu acho que é isso, galera, assim, do tipo, enquanto eu tava indo deixado na patrão no trabalho, tal como eu disse no começo do vídeo, eu vim pensando muito nessas questões, sobre o que a gente deixa pra trás, né, do que a gente para de pensar, ou no que eu parei de pensar com tanta força, né? E uma das questões está relacionada ao sentido da vida. E eu lembro que, cara, chegava a doer quando eu pensava a respeito disso, é sério. Ai, seu mimimi do caramba, como assim chegava a doer, Carlos Gonzalez? Não, é sério, cara, era tamanha angústia de não ter uma resposta, sabe? Que coubesse e que fosse factível, porque eu queria uma resposta mágica, sabe? Que se materializassem, sei lá, em meia dúzia de palavras e que dessem um sentido absurdo à minha própria existência. Essa é a real, sabe? E isso nunca aconteceu.
sabe? Isto não aconteceu, isto não foi possível e não rolou. Não foi assim. E hoje eu cheguei em algumas... Hoje não, depois de alguns anos, né? Eu cheguei em algumas conclusões, assim, que é justamente aquela que eu havia dito. Qual que é? Você lembra? Que o sentido na vida está de acordo com as carências que a gente tem, com o nosso medo, com as nossas faltas e etc. Né? Isso pra mim é o que dá sentido. Abriu o farol! Acho bacana pensar dessa forma, porque isso pra mim, tá? Deixando muito claro. Porque isso faz com que eu consiga resolver uma série de questões de ordem quase subjetiva de forma muito tranquila e consigo a partir daí deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, né? E ocupar minha mente com outras questões, né? Questões talvez sejam até mais importantes do que buscar qual seria o sentido cósmico da vida, não é? O que pode ser mais importante do que buscar a resposta a essas questões de qual seria o sentido da vida totalizante e restrito? Saber se o Marley jantou, cozinhar pra mim e pra minha esposa, bater papo com os meus amigos, beijar a minha esposa na boca, dizer a ela que eu a amo, perguntar para os meus pais se eles estão bem, fazer uma música nova, trabalhar em alguma coisa que me dê prazer. Eu acho que existe uma série de coisas que são mais importantes do que eu ficar, sei lá, cara, viajando na Maionevers, pensando e divagando a respeito do sentido da vida, saca? Porque independente de qualquer tipo de resposta, a vida vai seguir de qualquer maneira, cara, comigo achando essa resposta ou não, existindo uma resposta mágica, abriu o farol! Ou não, a vida segue anyway. De qualquer maneira, ela não vai esperar você responder essa questão para ela seguir, tal como ela não me esperou, né? Ela segue, e as coisas vão acontecendo na vida, e as situações vão mudando, e as pessoas vão amadurecendo, né? Pelo menos comigo foi assim, do alto do meu Monte Fuji Everest. É o que eu vejo, cara, assim, foda-se qual é o sentido da vida. A vida vai continuar seguindo, em qualquer que seja o sentido. É um pensamento mais simplista, mais prático, não é tão romântico. Eu adoraria que fosse, eu acharia muito legal, assim, sabe? Tipo, falar assim, olá pessoas, eu descobri uma coisa muito louca, cara, sério. Eu descobri qual que é o sentido da vida. E falasse 10 palavras que iam mudar a vida de todo mundo por completo, inclusive a minha já estaria mudada, né? Então, mas não, abriu o farol. Mas não, essa resposta eu não tenho, né? Essa resposta eu não sei. Eu sei qual é a minha resposta pra mim, como eu vejo, né? E é muito louco, porque certamente vão existir pessoas que discordam dessa resposta e vão dizer que o sentido da vida é uma coisa, o sentido da vida é outra, né? E eu vou achar muito legal ler o que é o sentido da vida para vocês, porque essa é a parte bacana da própria vida, né? Que é crescer nas diferenças, porque se todo mundo pensar igual o Carlos, o mundo vai ser um lugar muito chato. Não é mesmo? Imagina um mundo cheio de Carlos, cara. Que lugar chato. Todo mundo pensando igual. Todo mundo robozinho. Ufa! Nossa, Carlos, que vídeo estranho. São sempre vídeos estranhos de pensamentos que vêm à minha cabeça. Nossa, você pensou nisso antes de sair da sua casa? Não, não pensei nisso antes de sair da minha casa. Eu pensei nisso indo levar minha esposa pro trabalho. São essas as coisas que eu penso no interior do meu cérebro humânico, no capacético do amor. Poxa, vocês estão sentindo falta do farol redondo da Lander, né? Pois é, eu acho que ele não vai voltar, galera. Eu gostei do farol quadrado, ela ficou mais malvada. Ela não ficou tão old school. Cara, o foda do farol redondo, cara, ele tinha vários enforca-gatos segurando ele, era meio requenguento, cara, saca? Não era legal, assim, era foda. Aí se eu passasse de um buraco, depois, 20 metros depois, eu tinha que ficar ajustando o farol pro facho, dá trabalho, cara, saca? Por mais diferente e exótico que parecesse, assim, eu acho que esse aqui ficou mais legalzinho. Sem contar que tem um espaço aqui pra... tem um puto espaço aqui pra colocar flanela,
Pra colocar, sei lá, cara, dá pra pôr, não sei, mano, flanela, dá pra pôr um lanche aqui do McDonald's, dá pra, sei lá, pôr fralda de criança aqui também. Dá pra pôr várias coisas. Dá pra pôr até um anão aqui, mano. Então é isso, galerinha, vídeo despretensioso aí pro meio da semana, pra vocês pensarem um pouco a respeito sobre o sentido da vida, beleza? Beleza. Então tá bom. Então um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Você sabe que o Glauco é quase meu vizinho, né? É de verdade isso, cara. Que louco. E aí, acho que eu vou tomar um café ou comer um pão de queijo numa padaria que fica perto da casa dele. O Glauco é um cara bacana, cara. O Glauco é um cara que abre o farol. Essa história de câmera na cabeça e moto, o Glauco é um amigo valiosíssimo, cara, que eu consegui a partir daí. Brother mesmo, brother pra caralho. Aí assim, né, qual que é o sentido da vida, né? O sentido da vida, sei lá, cara, nesse momento, minuto específico, é tomar um café com Glauco, cara. E agora o sentido da vida é acelerar legal com a moto, sim. E agora o sentido da vida é olhar pros lados pra eu não ser atropelado. Esse é o sentido da vida nesse momento. E agora o sentido da vida é prestar atenção naquela rodana que tá lá em cima que eu achei mó legal. E agora o sentido da vida é parar a moto de modo que eu consiga parar e colocar meus pés no chão de forma segura, tipo agora. Vários sentidos da vida.